tarde, bom dia, boa noite, meu querido aluno. Vamos falar agora sobre a disciplina de gestão de micro e pequenas empresas. E aproveitando esse sol que está na minha cara, queimando a minha cutis. Bom, inicialmente, a primeira aula de gestão de micro e pequenas empresas, é importante a gente se apropriar para saber realmente o que é uma micro e pequena empresa. Só para a gente entender a lei geral das micro e pequenas empresas e empresas de pequeno porte, ela foi instituída em 2006, faz tempo pra caramba, mas a ideia inicial era o que? Regulamentar o que está disposto na Constituição brasileira. A Constituição brasileira, ela previu tratamento diferenciado e favorecimento a micro e pequenas empresas e as empresas de pequeno porte. É óbvio que isso aí foi criado uma estratégia para geração de empregos, distribuição de renda, inclusão social, redução da informalidade e o fortalecimento principal da economia. A gente sabe que a gente passou naquela época lá do final da década de 80, 1989 para 90, 90 e pouco, a gente tinha um mercado muito sofrido por conta da, eu não sei se a palavra seria essa para usar, grande depressão de 1980, que as pessoas falam que foi a década perdida justamente por conta da nossa economia, que não conseguiu avançar. Prêmio cruzado 1, prêmio cruzado 2, cruzado da barriga, cruzado no pé do ouvido, cruzado em tudo que é lugar, e a gente não conseguiu sair, conseguiu criar uma sustentabilidade da nossa inflação. Só a partir do governo do FHC, junto, obviamente, começou, né, com as URVs, lá na época ainda do presidente antes dele, que era o Itamar Franco, aquela ideia de tentar realmente criar uma moeda forte, e daí é que a gente conseguiu realmente estabilizar um pouco mais a nossa inflação. Mas eu diria que um dos pontapés iniciais foi na época do Fernando Collor de Mello, quando ele abriu o mercado brasileiro para a entrada de produtos, e aí criou uma quebradeira de maneira consubstancial, porque o empresário brasileiro também não estava preparado para encarar a entrada de vários produtos, concorrer de frente com eles, sabe que eles tinham incentivo para trazer produtos para cá. E com essa abertura fez com que, na verdade, as micro e pequenas empresas, as empresas de grande e médio porte, elas tivessem que se adequar a esse novo cenário e se preparar. E aí vai falar em outros vídeos várias vezes essa questão de muitos que entravam naquela época, entravam pela falta de opção, eram empresários, não era por uma questão da oportunidade, mas sim de questão de necessidade, como a gente encontra nesse momento de pandemia. Muitos que perderam seus empregos migraram para o microempreendedor individual, não por uma questão mais de oportunidade, mas uma questão de necessidade. Essa é a grande realidade, a ciência. Essa lei de estágio, essa lei das micro e pequenas empresas de pequeno porte, ela cria um regime tributário específico para os pequenos negócios. E aí também existe a criação do Simples Nacional. Quando a gente busca assim, ter uma ideia do que é a micro e pequena empresa, a gente pode até definir. Porém, para o governo, o que interessa é ele estar encaixado naquela alíquota máxima de contribuição dele, que inicialmente eram R$360 mil ou inferior a isso, para ser considerada uma microempresa, por conta da limitação da sua capacidade de geração de recursos para subsidiar suas atividades. Tu imagina aí dividir R$360 mil durante 12 meses, você vai ter a média mensal do máximo que essa empresa consegue gerar, que é em torno de R$30 mil. Será que é possível que uma empresa ela conseguiria gerar mais do que isso? É bem provável que sim, mas às vezes a gente não sabe se essa empresa ela tem a capacidade e a estrutura para conseguir produzir mais do que isso. Às vezes até o próprio dono tem medo de produzir mais do que isso. Eu já ouvi comentários de alguns empresários que, por medo de querer aventurar, de se lançar no risco para produzir mais e gerar mais riquezas, ele disse: eu não posso fazer mais do que isso, porque eu mesmo não tenho capacidade e não tenho estrutura. Então isso é uma opção de cada um. A gente vê lá que o enquadramento no Simples, ele vai fazer o seguinte, que tem uma perspectiva do crescimento dele, na época já se discutia, dele sair, que era o limite máximo de R$3,6 milhões para R$4,8 milhões, ou seja, que ia equivaler a uma média saindo dos R$360 mil para R$400 mil por mês, no limite máximo de R$4,8 milhões por ano.
E o MEI, que era 60 mil reais, que migrou aí para 81 mil reais ao ano. É uma grande evolução se a gente parar para analisar. Quanto tempo se pensou, se discutiu para poder a gente ter um realinhamento desse valor? Pô, imagina, a microempresa, 360 mil reais durante não sei quantos anos para agora ir para 400. Mesmo assim, é muito pouco para essas micro e pequenas empresas, até porque a gente sabe que se paga muito imposto no Brasil e às vezes a gente trabalha 5 meses por ano só para pagar imposto nesse país. Tudo que a gente faz, até para soltar uma bufa, daqui a pouco vão cobrar imposto da gente, pô. Só para a gente ter ideia, por que será que tudo fica mais caro quando a gasolina sobe? Porque a gasolina só ali o governo do estado, junto com todas as taxas de impostos a nível federal e estadual, chega a mais da metade, pô, mais de quase 50% ou mais do que 50% só de imposto a gente paga na gasolina. Imagina um litro de gasolina R$4, R$2 é só de imposto. Quem é que aguenta? E parte disso, quando a empresa compra materiais para revenda, ela vai estar embutindo o valor de tudo que ela gasta para ela poder tirar aquele valor que eu investi. Imagina que você compra 10 toneladas de determinada coisa, bota num caminhão, obviamente que o valor dessas toneladas que ele comprou, juntamente com o valor do frete, ele vai fazer uma composição de custos e vai estabelecer o valor para repassar você comprar. E aí você compra se você quiser, a opção é sua. Bom, ainda seguindo, a gente tem aquelas tabelas progressivas que a gente encontra lá na lei, né? Que incentiva a entrada no Simples. E a gente, quando pega essa lei e destrincha ela, a gente se depara com algumas tabelas progressivas, regressivas e pagassivas, que você paga pra caramba. Mas aí, bom, você vai ter lá na lei inicialmente, nas tabelas, as empresas de comércio ou loja em geral, elas começam a ter um faturamento de até 180 mil reais, elas vão ter uma alíquota de 4% e não vai haver nenhum tipo de dedução. A partir de 180 mil e um centavo, cara, de um centavo o caba toma pesado. O cara vai pagar imposto pra caramba. Então, a partir de um centavo, 180 mil e um centavo até 360 mil reais, esse imposto alíquota passa a ser 7,3% e ele vai fazer uma dedução aí de 5.940 reais. Se ele passar de 360 mil reais, aí bota mais um centavo, 360 mil reais e um centavo, até 720 mil, a alíquota passa para 9,5%. Então vai para 13.860 a dedução e por aí vai. Quando você começa a destrinchar, você vai ver que na tabela progressiva você tem as fábricas, indústrias, empresas industriais. Você tem aí a tabela onde vai enquadrar serviços de escritório, contabilidade, agência de viagem, academia, laboratório, e aí já começa a ser diferenciado. Diferente daquela primeira parte do comércio, que era 4,5%, aqui esse tipo de serviço, ele começa na tabela com 6%. Mesmo assim, ele vai ter o faturamento inicial de até 180 mil reais, nessa alíquota de 6%. A partir de 180 mil reais e um centavo até 360 mil reais, essa alíquota passa para 11,2% e a dedução de 9.360. Se você ainda chegar e subindo ainda outras empresas, como empresas de vigilância, de obras, construção de imóveis, serviços advocatícios, ele volta para uma alíquota de 4,5% de início. Só que quando ele passa para a alíquota em torno de 180 mil reais e um centavo até 360 mil, aí é 9% e a dedução fica em torno de 8.100 reais. O ideal mesmo é que, se você tiver a possibilidade, pega a lei do Simples, até para você se apropriar. Se futuramente você, eu queria abrir uma empresa, mas não é só abrir uma empresa, você não é louco, chega lá, eu tenho ideia, vou abrir uma empresa, peguei esse dinheiro aqui de uma indenização, potufte, sem conhecer mercado, sem estudar ele, sem fazer um plano de negócio, não vai rolar, não vai dar certo. Há uma probabilidade de dar certo, pequena, e uma probabilidade de dar errado, e muito errado. Você tem que planejar, conhecer o mercado, ter uma ideia de quanto você vai gastar com água, luz, telefone, colaborador que você vai contratar, internet, reposição de estoque, um sistema operacional, um sistema de informação gerencial capaz de controlar teu fluxo de caixa, teu estoque. O custo não é barato ser empresário no Brasil, além de você ter que pagar uma média de, dependendo da situação, até 40% de tudo aquilo que você produz, a não ser que você consiga enquadramento no Simples para pagar um pouco menos.
Mas lembre-se que tem os encargos da folha, que vão gerar em torno aí, sei lá, 8% de FGTS, você recolhe, dependendo agora, eu não lembro mais ou menos quanto é que está a tabelinha do INSS, mais o percentual que a empresa paga, mais outras taxinhas aqui, taxinha ali, vai chegar na faixa de 30%, 40%, depende do porte da tua empresa. Então por isso que é importante você conhecer o mercado e não ficar aventurando, porque quanto mais você aventura, você dança. Então vamos seguir agora para a nossa próxima aula, essa parte introducional, só para vocês terem ideia de como é que funciona o sistema, né? O que é uma microempresa e o que seria uma microempresa. Vai buscar enquadramento, a empresa que vai estar naquele limite de faturamento aí anual, e aí fazer a parcela quebrada mensal, para você ter ideia o que é uma micro e pequena empresa, que do ponto de vista assim, social, é quem mais emprega no Brasil, quem mais movimenta, principalmente nos mercados de bairro, nos pequenos municípios. E aí você vai ver em outras aulas o quanto ela é importante, mas vamos seguir.